preparados, vocês todos, para ouvirmos mais uma das historinhas, mais uma das memórias da vovó Sandra? Com certeza que sim, né? Eu fico me lembrando, às vezes, de algumas coisas que é claro que quando nós somos crianças nós não entendemos, né? Nós só vamos começar a entender uns tempos depois. Não dizendo que isso acontecia só em Brasília, né? Década de 60, 70, 80, lógico que não, provavelmente isso acontece no mundo todo. Mas como eu vivia lá, né, eu ficava imaginando essas coisas. Que nós, dentro do nosso contexto familiar, dentro do nosso contexto social, nós temos aquela ideia, né, de que o que nós fazemos é o certo. E o que determinadas pessoas de outra região, né, de outro estado, de outro país, fazem é errado, né? Ou é assim assustador, é espantoso, o que nós fazemos é o certo. Pelo menos era assim que eu tinha essa percepção, vamos dizer assim. Então eu me lembro que a nossa família, a minha família, era uma família analfabeta, né? Então, é claro que muitas coisas elas não falavam da forma considerada correta ou norma culta, como a maioria das pessoas, né? Um grande conjunto de pessoas, um grande grupo de pessoas não fala a norma culta. Fala aquele linguajar popular, tradicional, aquele que vem lá do interior, muitas vezes, né? Principalmente Brasília, década de 60 e 70, tinha muita gente vindo do interior. Então, era um conjunto de vários tipos de formas de falar diferentes. E aí ficava assim, qual que é o certo? Qual que não é o certo? Qual que é o errado? Nós, dentro do nosso contexto, nós achávamos que nós falávamos correto. Eu me lembro que a nossa família tinha uma mania de falar assim, não só em relação à fala, né, mas ao comportamento. Ah, menino, parece bobo, parece que veio da roça. Ai, parece que veio da roça. Eles tinham o costume de falar assim. Então, na verdade, ninguém queria ser da roça, né? Porque dava aquela impressão que todo mundo que tinha vindo da roça ou que morava na roça, tudo deles era errado, era ruim, era de menos qualidade. Só lembrando que a família da minha avó, da minha mãe, todinha tinha vindo da roça, né? Apesar que quando eu era nascida já se fazia algum tempo, mas todinha tinha vindo da roça. Aí, como nós éramos crianças, nós não sabíamos o conceito de certo ou errado, né? Aquele comportamento infantil normal. Parece bobo, parece da roça, parece bobo, parece da roça. Às vezes nós definíamos também o que não era assim falado corretamente, pessoas que tinham vindo do norte do país. Isso dentro do nosso meio, né? Que, por exemplo, tem a hora correta de se falar nesse e a hora correta de falar neste. Mas eu achava que sempre era nesse, né? E nós conhecíamos algumas famílias que tinham vindo do norte do país e geralmente eles falavam neste, deste. E eu, como também não tinha conhecimento de cultura e nem tinha conhecimento de gramática de língua portuguesa, eu achava que quem falava deste ou este estava falando incorretamente, até eu saber que tem a hora certa, né, de falar nesse, neste, deste, deste. Aí que eu fui descobrir que nós também não falávamos correto igual nós imaginávamos, que a maioria das pessoas tem a tendência de achar que o outro é que sempre está errado, né? E também uma coisa que nós observávamos muito, principalmente com relação às pessoas idosas, né? As pessoas idosas, às vezes, eles falavam usando as palavras com L, eles falavam usando I no final, L-I, li. E eu me lembro de uma coisa muito engraçada que aconteceu uma vez. Agora nem tanto, já não tem graça, mas na época eu ri muito, falar a verdade, eu ri disso muitos anos, muitos anos. E eu, apesar das dificuldades que a nossa família tinha, eu ria com muita facilidade, eu sempre achava muita graça das coisas, né? E eu tenho um irmão que ele era super engraçado, e quando a coisa não era engraçada, ele fazia ser engraçado, que inclusive minha mãe dizia que quando ele crescesse ele seria humorista, que tudo ele fazia uma graça.
E tudo eu achava graça, né? Eu morria de rir das palhaçadas dele. Aí quando ele via alguma coisa que ele podia transformar em graça, ele vinha representar para mim. Ou quando ele ficava sabendo de alguma coisa que realmente era engraçado, né? Pelo menos no nosso entendimento, ele vinha colocar para mim porque ele sabia que eu iria achar graça. E aí nós estudávamos numa escola que próximo, né? Muito embora seja no centro, mas aqui ali algumas pessoas moravam de aluguel ou tinham vindo morar em casa de parente, que é super comum pessoas virem do interior, né? Principalmente as pessoas pobres, e morar em casa de parente, né? Porque a maioria das pessoas não tem uma estrutura para adquirir uma casa, para morar de aluguel, né? Então vão morar em casa de parente. Às vezes num quarto, às vezes faz um cômodo, um barracão, geralmente nos fundos, né? E ali nós nos deparávamos com um tipo de pessoas que falavam várias dialetos, sei lá, várias formas, né? Que é do meio deles, vamos dizer assim, a língua materna, né? Que é, estou querendo dizer a língua materna. Então, nós fomos conhecendo vários tipos. Aí teve um dia que ele chegou em mim, tava brincando lá, de repente, Sandra, você não sabe o que eu vi esses dias? Eu tava lá na escola, ele contou o contexto e falou assim, sabe aquelas mulheres que vêm da roça, que fala tudo errado, não sei o que, não sei o que? Pois é, nós estávamos lá jogando vôlei lá, não sei o que, aí nós ouvimos a mulher falando assim, que já era uma senhora. E ela estava falando ou para o filho, que tinha gente que vinha do norte do país, do nordeste do país com muitos filhos, né? E às vezes os filhos eram grandes e ainda tinha alguns pequenos. Ou já era avó, porque era uma pessoa idosa. Aí o menino estava brincando lá fora e ela gritou com o menino tão alto que todo mundo escutou e todo mundo achou graça. Aí ela falou assim: Joelle, sai do sole! Cê tomou mel com sale! Faz malha, animale! Cê vai parar no hospital! Então, quando eu ouvi isso, eu quase morri de tanto rir, né? Porque afinal de contas, tudo eu achava engraçado. E é uma das coisinhas que estão aqui, ó, guardadas na memória da vovó Sandra.